Olá, pessoal. Estou aqui para gravar a nossa aula de Sociologia, né? Dessa segunda, dia 11 de maio, né? E dentro dessa aula nós vamos abordar a unidade 5, que vai tratar das questões da antropologia, tá? Então, nós vamos discutir aí nessa nossa aula os aspectos iniciais, né, e formadores da ciência antropológica, ok? Então é importante entender aí essa questão da antropologia que a gente vai abordar dentro da nossa disciplina de sociologia. Bom, inicialmente é preciso dizer que o objeto, né, contemplado pela antropologia, de maneira geral, é a cultura, né? Então, nós vamos discutir os aspectos relacionados à cultura. E é importante entender também que a cultura é definida como toda atividade realizada tanto na esfera material, né, na produção material, quanto na produção imaterial dos homens ou dos grupos humanos. Então, tudo que nós realizamos na esfera material, né, e na imaterial, nós abordamos por cultura. Então, é importante entender que a cultura, hoje em dia, ela foi pensada uma perspectiva mais ampla, porque durante muito tempo, né, a cultura foi tratada apenas como a prática de um determinado grupo. Isso gerou um monte de problemas, de preconceito, de racismo, de discriminação, né? Dominação, porque um grupo dominava outro, alegando que aquele grupo dominado não possuía cultura e assim por diante. Mas isso é tudo uma grande confusão, né? Sobretudo teórica e intelectual, e que estava subordinada a interesses políticos. Então, toda a prática, toda a realização, tanto na esfera material, como, por exemplo, construções de prédios, formas de produzir na agricultura, ou de estudar a partir de tecnologia, como nós estamos fazendo agora, é cultura, né? Chamada cultura material. Então, todos os artefatos que nós produzimos ao longo da história, atrelada à tecnologia, nós chamamos de cultura material. Né? Nossas habitações, as ferramentas que nós usamos para o nosso dia a dia e assim por diante. E o que é a cultura imaterial? A cultura imaterial são as produções simbólicas que nós realizamos, né? Os códigos culturais, simbólicos, religiosos que nós produzimos aí no nosso dia a dia e que atribuímos sentido e atribuímos também significados, ok? E uma outra questão importante. Então, a cultura imaterial é a cultura que nós não pegamos, tá? São as ideologias, as crenças e assim por diante. E qual que é a função da cultura? Isso é importante, né? A função da cultura é atribuir sentido e significado à existência do povo, do grupo que a pratica. Isso é importante. Ou seja, um ato praticado por um grupo de indígenas na Amazônia não tem que ter significado para europeus alemães. Tem que ter significado para os indígenas da Amazônia que estão praticando aquele ato. Isso é importante. Então, a função da cultura é atribuir significado para os grupos que praticam determinados atos culturais, tá? Isso, então, é bastante importante. E quando surge a antropologia enquanto ciência? Porque veja só, culturalmente o homem sempre se preocupou com o outro homem, né? O outro grupo, desde as primeiras organizações sociais, seja para desqualificar e criar argumentos para dominar, para conquistar aquele povo e assim por diante. Isso foi na Mesopotâmia, isso foi no Egito, isso foi na Pérsia, na Grécia, em Roma. Agora veja, é importante a gente entender uma coisa. A antropologia, enquanto uma ciência, ela é específica do século XIX. Tá?
a antropologia é uma ciência irmã da sociologia. Ambas ganham status científico no século XIX. E o que é esse status científico? Uma ciência, para se constituir uma ciência, né, para ter a sua produção de conhecimento validado, ela precisa ter um objeto de estudo e um método de estudo. Ok? Então, a antropologia, com um método próprio e um objeto próprio, ela se consolida no século XIX. Tá? É importante entendermos essa perspectiva da construção do conhecimento antropológico. E, claro, essa antropologia que surge no século XIX, ela vai ser fortemente impregnada pelos valores ideológicos da época, né? Como, por exemplo, o darwinismo, a ideia da evolução, o evolucionismo. Nós não podemos esquecer que no século XIX, sobretudo os países europeus industrializados, vão se lançar numa nova cruzada dominadora que nós chamamos de imperialismo ou neocolonialismo. Então veja só, o discurso antropológico para analisar o outro, a diferença do outro povo, vai servir e vai legitimar fortemente as relações de dominação que os países europeus vão realizar no continente africano e asiático. Ou seja, quando ingleses, franceses, alemães, belgas, né, vão dominar os países da África, eles vão ter por discurso a ideia de levar a civilização, a cultura para esses povos. Mas, na verdade, nós sabemos que, em nome da civilização, os europeus levaram a dominação e a exploração para o continente africano e o continente asiático. Então, pessoal, prestem atenção. A ciência antropológica, ela surge como um discurso legitimador da dominação europeia sobre a África e sobre a Ásia. Por quê? Porque a primeira escola antropológica é a chamada escola evolucionista. Essa escola ela vai ser dominada por dois grandes pensadores, o Edward Taylor e o James Frazer. Tá? Tanto o Taylor quanto o Frazer, eles vão partir de uma análise da cultura evolucionista, né? Partindo então do pressuposto que as sociedades evoluem ao longo de um processo histórico. Saem de um lugar e vão evoluindo para chegar no outro. E aí vocês podem me perguntar, mas por que esse discurso evolucionista legitima a dominação? Muito simples, porque os países europeus se consideravam evoluídos. Em contrapartida, alegavam que os países africanos e asiáticos encontravam-se num estágio inferior de evolução. Então, a antropologia evolucionista cria uma escala, uma régua para medir o desenvolvimento e a evolução dos povos. Então, os povos menos evoluídos encontram-se no estado de selvageria. Os povos que se encontram num estágio um pouquinho mais evoluído encontram-se na barbárie. E os povos efetivamente evoluídos encontram-se no estágio de civilização. Então, olha, a antropologia evolucionista do Taylor e do Frazer parte de uma régua evolutiva, né, da selvageria, da barbárie e da civilização. E claro, a gente precisa entender, né, que eles partiam de um método de análise que nós chamamos de método comparativo.
né? Essa comparação entre a sociedade europeia e a sociedade africana ou a sociedade asiática estruturava, então, a visão antropológica evolucionista. E é importante entender, a antropologia evolucionista, ela gerou, né, um discurso etnocêntrico. Por quê? Porque é muito simples. Os antropólogos partiam dos valores e das instituições europeias para classificar as outras sociedades. Então, o que as sociedades africanas e asiáticas não tinham compatível com a sociedade europeia, já servia para rebaixar o nível de civilização dessas sociedades. Então isso é muito importante. A antropologia evolucionista usa um método de comparação. Tá? Isso é muito importante para a gente entender aí. E, sobretudo, entender as consequências terríveis que essa visão etnocêntrica e evolucionista legou para a sociedade posterior. Muito do racismo e do preconceito que se desenvolveu com as sociedades africanas, indígenas e asiáticas é decorrente de uma visão de mundo evolucionista. Ok? Bom, contrapondo-se essa visão a essa visão evolucionista, nós temos a antropologia funcionalista, que se inicia com Franz Boas, né, e depois vai ganhar corpo com o Bronisław Malinowski e o Radcliffe Brown. O que é importante entendermos desse modelo, né? A antropologia funcionalista, ela rompe com a visão evolucionista. Ela parte de um pressuposto de que cada sociedade tem uma dinâmica própria de funcionamento. Então, a antropologia funcionalista tem uma visão particularista. Ela não compara as diferenças entre os grupos. Por quê? Porque para ela cada sociedade desenvolve um modelo de prática social, de instituição, que tem por finalidade dar sentido à sua existência. Tá? Então, isso nós chamamos de análise particularista. Outra questão importante que a antropologia funcionalista vai trazer, né, é a ideia da observação participante. Então, tanto Malinowski quanto Radcliffe Brown, eles desenvolveram um modelo de trabalho antropológico que usava a pesquisa do antropólogo. O antropólogo tinha que morar, viver e vivenciar todas as questões do grupo que ele estava analisando, diferente da antropologia evolucionista, que os antropólogos não iam a campo para fazer a pesquisa. Eles recebiam informações, né, de funcionários do Estado e escreviam um relatório com a visão preconceituosa. Então, a antropologia funcionalista, ela prega e defende a observação participante. O antropólogo tem que viver com aquele grupo que ele está analisando, vivenciar o dia a dia. Então, esses antropólogos conviveram por anos e até décadas com os povos analisados. Tá? E por último, a antropologia estruturalista do Lévi-Strauss. O estruturalismo, ele tem uma perspectiva diferente. Ele parte do pressuposto que toda a sociedade se desenvolve a partir de uma estrutura social. E essa estrutura social não muda, né? Ela tende a permanecer. Então, essa estrutura parte de uma ideia de que a sociedade tende a permanecer dentro de determinados padrões comportamentais, né? E por isso essa estrutura comportamental do inconsciente, do subconsciente, ela condiciona as ações dos indivíduos, tá? O Claude Lévi-Strauss foi o mais importante dos antropólogos estruturalistas, ok?